Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar de 3 coisas que eu me superei esse ano. E a minha intenção com esse vídeo hoje é falar sobre questão de superação mesmo, de coisas que a gente gostaria de fazer, que a gente sonha em fazer, ou às vezes nem sonha, conforme o tempo vai passando, aquilo se torna coerente com o que a gente deseja, com o que a gente faz. E dentro dessa intenção, te mostrar que não é só aí que existem desafios e que é possível sim a gente chegar num lugar que a gente gostaria e um lugar de realização. E para quem não me conhece, eu sou a Lu. Aqui nesse canal eu falo sobre consciência energética, sobre autoconhecimento, espiritualidade, consciência, tudo que nos leva a um caminho de expansão de consciência. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, que eu me superei esse ano, foi criar o canal do YouTube, esse aqui, que você está assistindo esse vídeo no momento. E é interessante, porque eu não lembro de um momento assim que eu sonhei em gravar para o YouTube, mas eu sempre admirei pessoas que estavam no YouTube e se comunicava, né, através de fazendo vídeo, trazendo as suas experiências, os seus conteúdos. Eu ficava muito encantada com isso, eu ainda fico. Admiro muito pessoas que trabalham com comunicação e eu tinha vontade de me superar na questão da comunicação, que por muito tempo para mim foi muito desafiador. Eu era extremamente tímida, muito tímida. E só para você ter noção, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu já tentei várias coisas aqui na internet. E eu já trabalhei no mercado de afiliados, que são as pessoas que ficam oferecendo produtos, serviços de outras pessoas. E assim, ganham comissão com isso. E eu não queria mostrar minha cara de jeito nenhum. Eu sempre fazia conteúdos, aqueles vídeos motivacionais, aqueles vídeos inspiradores, mensagens, e sem aparecer, sem mostrar meu rosto. E eu não queria de forma alguma mostrar. Tudo isso por um medo, né, do julgamento. Quem começa a trabalhar, a se expor, eu vejo muitas pessoas relatando também que tem esse medo do julgamento, das pessoas falarem. O que pode acontecer, né? Porque ninguém tá livre disso e as pessoas julgam mesmo. Eu até, se você não me acompanha no Instagram, o link fica sempre aqui embaixo, vai lá me acompanhar. E eu até fiz um post há um tempo atrás sobre isso, que as pessoas, elas nunca vão compreender a sua experiência até passar por elas. Então, as pessoas que provavelmente te julgarão são pessoas que não acrescentem nada, porque não é aqui a vida delas, a experiência delas não é aquilo. Então, não faz sentido a gente ficar ligando para opiniões que não nos acrescentam, opiniões que não vão nos levar para lugar nenhum. E montar um canal no YouTube para mim foi uma grande superação, porque além de eu ter que aparecer, além de eu vir aqui falar o que eu penso, o que eu acredito, colocar realmente tudo que está aqui dentro, o que sai aqui, né, da minha cabeça, o que eu penso, é desafiador. Para uma pessoa que saiu de um lugar totalmente, que tinha medo total, né, de aparecer e vir aqui e expor as ideias, o trabalho, tudo. E eu lembro uma vez que eu estava numa aula de uma amiga, a gente estava falando sobre posicionamento na internet. E ela
E ela falou, ela e outras amigas falaram, porque assim, eu sou uma pessoa que como eu amo autoconhecimento, eu tô sempre em grupos assim de autoconhecimento e assim eu fiz amizades nesses grupos. E, e elas me falaram que eu tinha muita cara de montar canal no YouTube, de vir pro YouTube colocar os meus serviços. E olha que foi esse ano, hein, que isso aconteceu. E naquele momento eu senti assim uma expansão, eu queria que aquilo fosse verdade. Só que ao mesmo tempo um medo tão grande disso acontecer que eu pensei assim, nossa, isso está muito distante de acontecer. Eu não me vejo isso acontecendo tão cedo. E olha, aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Então, a minha primeira superação foi isso, montar um canal no YouTube. Como eu sou feliz por ter dado esse primeiro passo, por ter começado. Inclusive, o meu primeiro vídeo aqui foi falando sobre isso. Foi um vídeo, o título dele é Primeiro Você Começa e Depois Você Melhora, que foi uma trend que rolou aí um tempo atrás. Vai lá assistir, para você ver se mudou alguma coisa lá do quando eu comecei até agora. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, tem 6 meses que isso aconteceu. Já tem 6 meses de canal e esse hoje é o 38º vídeo. Realmente eu me superei. Inclusive, uma das questões que eu vejo que o canal traz para mim na questão de superação, da minha autossuperação, é a questão da comunicação. Eu vejo o quanto o canal, os vídeos me ajudaram a me superar na comunicação. É claro que eu percebo que ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu estou muito melhor na forma de me expressar do que há 6 meses atrás, que foi lá onde eu comecei. Então, uma dica, se você quer melhorar aí a sua comunicação, a sua forma de se expressar, abre um canal no YouTube e começa aí a registrar os seus níveis de progressão e seus níveis de superação. Vai ver que vai valer muito a pena. E a minha segunda superação foi a minha marca registrada. A minha marca Coerência Energética foi registrada e eu sinto que eu tomei posse dela esse ano. E eu já vou te explicar por quê. Eu, lá no início, quando eu comecei a trabalhar no mercado, comecei a conhecer o mercado digital. E aí eu fiz uma mentoria que a mentora falou sobre a importância de registrar as marcas, né? E na época eu já tinha sempre tive, né, essa questão do autoconhecimento me brilhar muito os olhos, a expansão de consciência, conhecimento nessa área de desenvolvimento pessoal sempre me brilhou muito os olhos. E a marca que para mim fazia mais sentido registrar era a coerência energética. Naquela época, minha intenção com esse nome seria realmente trazer e conscientizar as pessoas a questão do alinhamento energético, do realinhamento. Eu falo realinhamento porque nós somos uma essência pura e o realinhar é voltar de volta para nossa essência. E nessa época eu sinto que foi realmente uma canalização essa marca, sabe? Que era algo que realmente eu deveria fazer. E aí eu entrei com o processo de registro da marca. E esse é um processo bem demorado, leva meses para, pelo menos para mim levou, leva meses para ser aprovado. E aí no decorrer do caminho tiveram muitas questões, o quanto eu fui trabalhando. Comecei a trabalhar com autodesenvolvimento, realinhamento energético, surgiram muitas dúvidas. Vira e mexe eu duvidava do que eu estava fazendo, se realmente era isso. E com o tempo, sinceramente, eu até esqueci que eu tinha entrado com esse registro. Porque ali no momento não estava fazendo sentido para mim. E aí fui trabalhando nisso durante meses e chegou no momento que eu estava participando de uma outra mentoria. Nessa época eu estava com muitas dúvidas
muitas dúvidas internas sobre o meu próprio trabalho. Se realmente estava fazendo diferença, se realmente era aquilo mesmo, se era isso mesmo o meu propósito, eu estava com dúvidas, sabe? Mas não numa questão interna, porque sempre foi algo que eu acreditei, mas numa questão de validação externa, sabe? Eu procurando ser validada por outras pessoas, por outros meios. E aí, eu entrei no meu e-mail e eu vi, marca aprovada, seu registro foi deferido. E eu, gente, que coisa mais louca. Porque era um momento que eu estava duvidando de tudo aquilo, e aí a marca foi aprovada. É como, para mim, naquele momento, fosse como se eu tivesse tomado posse do que realmente eu precisava falar, do que eu vim para falar, do que eu vim para mostrar, para servir, entende? E olha, eu contei esse episódio, eu contei de uma forma assim mais íntima lá no Patreon. Eu até hoje não sei como fala o nome desse aplicativo, mas eu deixo o link aqui, que é os meus bastidores entre frequências, que eu conto de uma forma mais íntima, assim, sobre os meus processos, né? Nesse caminhar aí de ampliação de consciência. E eu contei sobre isso quando a marca saiu. E naquele momento, dentro dessa mentoria também, eu estava fazendo exercícios de autovalorização também, de reconhecer o meu próprio valor. E foi muito simbólico a marca ter saído nesse momento, que foi quando realmente eu tomei posse da minha marca. Eu tomei posse do termo coerência energética, porque até então eu tinha muito medo de falar sobre isso, porque para mim trazia um certo peso de falar em coerência e eu mostrar isso na minha vida também. Só que veio junto com essa integração para mim que realmente a coerência energética é uma integração. É a gente voltar a se sentir inteiro. As nossas partes que estão fragmentadas voltar para esse lugar. E não é um lugar de perfeição. É um lugar realmente de superação, é um lugar de transcendência. E foi aí que eu tomei posse da minha própria marca. Quando eu aceitei que não é uma questão de perfeição, não é uma questão de estar totalmente alinhado o tempo todo, não é isso. Eu falo isso em outros vídeos aqui, eu falo isso também nos meus conteúdos. De novo, vai lá pro Instagram que você vai ver mais sobre isso. E aí tudo para mim fez sentido. E aí para mim hoje é mais leve eu falar sobre a coerência energética. Tanto que também que foi nessa mesma época que eu lancei aqui a playlist Decodificando a Coerência Energética. Tem a playlist aqui também, você pode acompanhar. E essa foi a minha segunda superação. E a minha terceira superação foi dar aulas. E então eu lancei a minha primeira Masterclass esse ano de 2025. Ai, gente, isso realmente, assim, nossa, para mim foi uma realização muito gigantesca. A primeira aula que eu dei foi num grupo, um grupo que eu participo, o grupo da Tamara, né, a Soul Gifts, que ela ensina toda a sabedoria dela na questão da mediunidade. E eu tô junto com ela, acho que já tem uns 2 anos, acho que é o trabalho dela. E aí eu dei a minha aula lá sobre os padrões energéticos, né, as frequências energéticas, inclusive são essas aqui que estão aqui atrás, sempre estão aqui comigo, né, que foi um trabalho que David Hawkes desenvolveu e para mim faz muito sentido em todo o meu trabalho. Foi esse conhecimento que trouxe para mim muitas coisas na questão da ampliação de consciência e tudo que eu trago, tudo que eu falo hoje. E aí eu estreiei lá e para mim foi um presente gigantesco. Estrear, dar aulas lá. E é algo que eu quero continuar fazendo, que me preenche muito. É trazer conhecimento. É trazer um pouco do que passa aqui por mim para que talvez faça sentido aí do outro lado. E aí veio também a aula, a Masterclass, Porque Não Choras. Link também vai ficar aqui, ok?
que foi onde eu trouxe a questão de reprimir emoções, como isso impacta, né, na nossa vida energeticamente e no nosso corpo, como acontece esse caminho do expressar, de como as emoções elas vêm para o nosso corpo, de como a gente reprime, por que a gente reprime. E olha, essa aula tá muito boa. Faz sentido muito, assim, você ver, você ir lá assistir, se for algo que você sente uma dificuldade aí, sente meio desafiador a parte de se expressar, você entender o porquê isso acontece. Isso vai dar uma ampliação aí para você. E essas foram as 3 coisas que eu me superei esse ano e que, eu sou tão grata de ter feito tudo isso, de ter começado. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Apenas comece, apenas dê o primeiro passo. E quando você olhar para trás, você vai ficar tão grata de ter só começado, de só ter dado o primeiro passo. E faz o que for possível para você hoje. O que estiver dentro da sua realidade hoje. Seja um grande sonho, ou um pequeno sonho que você tem, só comece a dar os primeiros passinhos. E você vai ver, depois de um tempo, como você cresceu nesse processo, como todo esse processo trouxe mais sabedoria, mais conhecimento, uma experiência melhor para a sua vida. E já deixo aqui o meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para você, que você comece 2026 acreditando de que é possível se superar, é possível realizar, é possível você transcender a pessoa que você é hoje para atingir níveis mais elevados de sabedoria, conhecimento e tudo que você quer ser na vida, porque é possível sim ser tudo o que você quer. Então, hoje eu quero deixar para você aqui a mensagem de que você seja hoje a pessoa que você quer ser. Se você quer ser uma comunicadora, comece hoje um canal. Se você quer ser escritora, comece a escrever. E é nesse processo de sendo todo dia um pouco mais daquilo que a gente quer que a gente chega nesse lugar de realização, de autorrealização. E eu te vejo no ano que vem, que hoje esse aqui vai ser o meu último vídeo esse ano. Vou tirar um descanso, mas você ainda vai continuar me vendo aqui, que eu vou deixar uns vídeos para você de outros, né, que eu já gravei aqui. E boas festas, eu te vejo ano que vem e foi um prazer enorme estar aqui com você e eu sou muito grata por você estar aqui assistindo e estar disposta a receber o que eu tenho para oferecer hoje. E até o próximo.